Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de saúde mental. Eu sou a professora Daniele. Hoje nós abordaremos então a questão da abordagem, acolhimento e diagnóstico de transtornos mentais. Então estaremos juntos aí em mais um encontro. Para você que quiser enviar suas contribuições, suas dúvidas, por favor, entre em contato com o seu tutor presencial. Ele vai fazer essa mediação e encaminhará para nós as suas dúvidas. Assim, a gente vai conseguir, então, nos momentos de interação, a gente vai conseguir responder aí aos apontamentos e as dúvidas que vierem a surgir no decorrer da nossa aula. Para a gente entender, então, um pouco do que vai ser, né, os conteúdos da nossa aula, eu convido você a me acompanhar aqui no slide. Então, nós vamos abordar a questão da psicopatologia, a questão da dependência química, os transtornos de ansiedade, os transtornos alimentares, os transtornos de humor e as psicoses. Então, vejam que esse é um conteúdo bastante denso, então é importante que você continue acompanhando por meio dos outros materiais, seja livro didático, web-aula, tá? Que você procure aí outras informações, porque o conteúdo realmente ele é bastante denso, mas a gente buscou trazer aqui de uma forma que fosse fácil compreensão e que a gente conseguisse abordar todos eles de uma forma bastante tranquila. Para a gente pensar, então, na psicopatologia, né, a gente vai entrar na questão da psicanálise, tá? Nós vamos trazer aqui alguns aspectos relacionados a Freud, tudo que ele traz sobre id, ego, superego, as fases de desenvolvimento daí dessas estruturas mentais, e elas vão nos ajudar a compreender um pouco como que as patologias elas se desenvolvem em decorrência aí de um conflito entre essas estruturas. Mas para a gente entender isso também, cabe ressaltar que a questão aqui da psicanálise, ela não vai abordar somente os sintomas que esse paciente está apresentando. Então, vai fugir um pouco do que a gente tinha visto lá na história da psiquiatria, que realmente foi muito importante, questão aí da classificação das doenças de acordo com os sintomas que o indivíduo apresenta, mas na psicanálise vai superar, então, essas questões. A gente vai avaliar desde os sintomas, do contexto em que o indivíduo vive, quais foram os determinantes que fizeram com que essa doença se desenvolvesse. Então, questões genéticas, questões de relações familiares, a própria condição socioeconômica. Então, vejam que a psicanálise ela vai superar, então, somente essa questão dos sintomas. Além disso, a gente também vai valorizar muito o que é trazido pelo paciente, então a fala que ele nos traz. Tá? Então, muitas vezes a enfermagem não vai ser responsável por fazer uma avaliação tão aprofundada, tão específica, mas é importante que a gente conheça esses termos, esses conceitos, para que a gente entenda aí qual foi o projeto terapêutico instituído para esse paciente, como a gente vai realizar esse acompanhamento dele. Então, por conta disso tudo, é muito importante que a gente conheça, então, esses conceitos. Falando então da psicanálise, a compreensão da psicopatologia, então nós vamos avaliar esse indivíduo como um ser que tem a sua individualidade, ele tem a sua própria forma de interpretar o mundo, interpretar a si mesmo, que tem as suas emoções, como ele vai lidar com essas emoções. Então, tudo isso a gente vai englobar aí nesse contexto de psicanálise, tá? Então, a gente vai avaliar esse indivíduo de uma forma única e singular. Para que a gente consiga, então, compreender um pouquinho da psicanálise, nós vamos ver no nosso slide aqui que a psicanálise vai ser nada mais do que um conjunto de técnicas e teorias que busca compreender a personalidade a partir dos conteúdos reprimidos no inconsciente. Então, muitas vezes, por meio da fala, é que a gente consegue puxar, então, essas questões que ficaram reprimidas no inconsciente dessa pessoa e que vieram contribuir com o desenvolvimento aí dessa patologia. Busca entender as psicopatologias e as suas causas ao compreender o funcionamento da psique. Vai priorizar o conjunto de processos psíquicos que constituem a personalidade do sujeito. Além disso, a distância aqui, né, a psicanálise traz muito, que a distância entre o normal e o patológico, ele não vai ser tão grande
quanto até então se acreditava. Então, a psicanálise traz aí alguns elementos também que o indivíduo normal pode apresentar momentos aí algumas... Não chega a ser uma patologia, mas ele vai apresentar aí algumas alterações, né, que podem se assemelhar muito às patologias. E muitas vezes o indivíduo que ele tem um transtorno mental, ele passa aí alguns momentos da sua vida, né? Pode ser prolongado ou não, pode ser momentos curtos ou momentos mais longos, depende da classificação aí da sua doença. Ele vai, então, se aproximar muito ao limite da normalidade. Então, essa questão que a psicanálise traz entre patologia e normalidade vai ter um limiar aí bastante estreito, né? Então, a gente muitas vezes vai apresentar alguns sintomas que podem tender aí, né, se assemelhar a certas patologias, igual uma crise de ansiedade, entre outros, né, dependendo do momento da vida que a gente está vivendo, assim como o portador de transtorno mental não é 100% do tempo que ele vai apresentar, então, esses sintomas. Então, ele vai aí apresentar o que é considerado dentro dos limites da normalidade. Além disso, lá na psicanálise, a gente vai acompanhar no nosso slide, que a gente pode encontrar algumas síndromes psicopatológicas. As síndromes psicopatológicas vão surgir a partir das pulsões sexuais agressivas e recalcadas. Tá? O que seria isso? As pulsões sexuais, então, não vai se relacionar ao sentido da sexualidade propriamente dita, né? Então, as pulsões são todos aqueles impulsos que a gente tem de querer realizar alguma coisa. Então, por exemplo, pode estar relacionado às necessidades humanas básicas também. Por exemplo, o consumismo. Então, eu quero preencher algum vazio que existe dentro de mim, então eu vou lá e consumo de uma forma inconsciente, de uma forma eu não problematizo se aquilo eu vou me endividar, se aquilo vai trazer consequências para mim. Eu simplesmente vou lá e faço. Então, essas são as pulsões. Lembrando que nem sempre elas vão estar relacionadas aí à questão sexual. E as pulsões, elas podem, então, surgir de alguns sentimentos que estão recalcados, ou seja, aquilo que a gente reprimiu dentro da gente, né? Então, o recalque nada mais é um mecanismo de defesa. Muitas vezes eu não tenho condições de lidar com aquilo, então eu guardo lá no meu inconsciente. As síndromes psicopatológicas são resultado de uma disputa entre as relações objetais, as ansiedades e os mecanismos de defesa do ego. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho a vontade de fazer determinadas coisas de uma forma desenfreada, eu tenho o meu superego que vai me controlar, vai me dizer, não, você não deve fazer isso. O superego nada mais é do que uma condição que todos nós temos que vai nos dizer o que é moralmente aceito, o que não é moralmente aceito. Então, na verdade, vai ser a própria autocrítica. Tem indivíduos que são mais autocríticos consigo mesmos e tem indivíduos que são menos. Então, isso vai depender muito aí da condição em que a pessoa vive, da forma em que ela foi criada, entre outros. Então, essas ansiedades que surgem entre o desejo do ID e o controle do superego é que vão fazer esses conflitos, né? Quando o indivíduo ele não consegue resolver aquilo de uma forma mais tranquila, aí então que ele vai desenvolver as síndromes que a gente vai comentar aqui. Então, entre elas, a gente pode ver que existem as neuroses, as psicoses e as perversões. As neuroses, então, elas vão estar relacionadas mais a um estado de angústia, tá? A pessoa, ela vai conseguir manter um pensamento racional e distinguir o certo do errado, mas ela tem necessidade de seguir as normas e fazer aquilo que é correto, sentindo-se culpada quando não consegue cumprir com essa expectativa. Então, a partir disso, surgem as neuroses. Nas psicoses, a gente observa que indivíduos que têm a percepção e o pensamento prejudicados, então vai alterar aqui, vai afetar a sua capacidade de julgamento. Ou seja, o psicótico ele não vai reconhecer as regras, nem mesmo que ele conheça que existem certas regras, mas vai se sentir indiferente. Tá? Então, o indivíduo, um assassino, por exemplo, então ele sabe que ele não deve matar, mas ele é indiferente a essa regra e ele não tem, então, essa percepção e o sentimento de culpa. Então, ele vai lá e realiza essa ação.
Nas perversões, nós podemos encontrar aqui, principalmente, a busca constante pelo prazer. A pessoa não sabe que existem normas, não é capaz de reconhecer e tende a transgredir de forma frequente para obter aquilo que ele deseja. Além disso, nós podemos encontrar aqui na psicanálise os princípios do psiquismo, tá? Que vão ajudar a gente a compreender certas patologias. Isso aqui foi trazido por Freud e outros autores trabalharam em cima disso também. Nem sempre aqui, tá? Cabe mais uma vez ressaltar a questão do libido e prazer, ele vai estar relacionado à sexualidade propriamente dita, tá? E aqui, a libido vai ser como uma energia originada nas pulsões e que direciona o nosso comportamento. Na verdade, a libido ela vai funcionar como uma força propulsora que não se restringe aos aspectos fisiológicos. Então, quando eu tenho certas pulsões no campo psíquico e emocional, isso também vai ser considerado libido, tá? Então, não somente é satisfazer as necessidades orgânicas, mas também as necessidades emocionais e psíquicas. O princípio do prazer aqui, então, Freud traz que quando a pulsão demanda a gratificação imediata sem considerar a realidade exterior, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui o impulso da fome, o impulso do sono, raiva, ou até mesmo o impulso sexual, então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso de uma forma bastante repentina, muitas vezes sem pensar, porque a gente está sendo regida aqui pelo princípio do prazer. Então, a gente necessita essa recompensação, essa gratificação imediata. Nós temos aqui também o princípio da realidade, que vai adiar a satisfação do prazer ao considerar as condições impostas pelo mundo exterior. Então, imagine se todos os indivíduos fossem regidos 100% do tempo pelo princípio do prazer. Como que nós estaríamos vivendo? Então, muitas vezes, em uma situação de violência, uma situação... a gente voltaria ali nas condições da pré-história, por exemplo. Então, que o objetivo era a caça, né? Quando a gente se desentendesse com alguém, então ia gerar violência, até mesmo culminar aí com assassinatos. E também a prática aí da reprodução sexual. Então, por isso que existe, então, o princípio da realidade. Então, para nos dizer... Tudo bem, você tem essa necessidade, mas ela não pode ser satisfeita agora por conta aqui das condições em que você está inserido. Nós temos também aqui a questão do narcisismo, que vai ser amor pela imagem de si mesmo, tá? Isso aqui pode ocorrer de uma forma bastante natural, mas quando ela está exacerbada, então vai surgir aí a ocorrência de sintomas relacionados aí às psicopatologias. Nós temos ainda dentro do narcisismo, o narcisismo primário e o secundário. O primário vai ser um estado mental precoce, em que a criança investe toda a sua libido em si mesma, então a gente vai encontrar esse desenvolvimento do narcisismo aqui primário, principalmente nas crianças, então que elas estão se descobrindo, tá? Então elas descobrem seus órgãos genitais, elas descobrem o seu corpo. E nós temos o narcisismo secundário, então, que vai ser o retorno ao ego da libido, retirada dos investimentos no objeto. Então, o que vai ser isso? Vai ser a passagem do autoerotismo que a gente tinha aqui na criança, tá? Para a eleição de outro ser como objeto de amor. Então, essa transição vai ser importante porque o indivíduo vai adquirir a habilidade de conviver com aquilo que é diferente. Então, percebam aqui que a gente tem todas essas questões aí que estão relacionadas para que a gente consiga se desenvolver aí de uma forma mais tranquila. Além disso, nós temos os mecanismos de defesa. A primeira delas é a fantasia. Então, o indivíduo cria um roteiro imaginário que representa a realização de um desejo. Pode ser consciente e inconsciente. Então, veja que esses mecanismos de defesa a gente pode encontrar. Nós mesmos apresentamos muitos mecanismos de defesa. Então, na fantasia, por exemplo, eu tenho um sonho de realizar, de me formar, de obter minha casa própria, de ter o meu carro. Isso acaba sendo uma fantasia. Então, são os projetos que a gente realiza.
E na forma patológica, esse indivíduo ele vive na fantasia e ele não vem para o mundo real. Então surgem aí as alucinações, os delírios, tá? A pessoa que é esquizofrênica, por exemplo, então ela vive aqui nesse mundo fantasioso. Nós temos também a introjeção como outro mecanismo de defesa, então o sujeito vai internalizar um objeto ou características inerentes a ele de fora para dentro, ou seja, eu projeto aquilo que incomoda em mim no outro, então isso vai ser muitas vezes objeto aí de agressividade, de violência. Aqui, então, muitos psicanalistas até defendem que aqui é que surgem aqui a questão dos preconceitos, por exemplo, tá? Nessa perspectiva aí da introjeção. Nós temos a negação também, que o sujeito vai se defender de um pensamento ou sentimento recalcado, negando que lhe pertença. Então, a gente tem como, por exemplo, aqui uma criança que perdeu o seu cachorro, né? O seu cachorro veio a óbito, a criança continua indo lá diariamente, encher o pote de água e de ração, porque ela está negando que ocorreu aí, que o seu cachorro foi a óbito. Nós temos também a projeção, então o indivíduo vai atribuir aos outros os seus próprios sentimentos, deslocando e projetando no outro. Na verdade, teve uma confusão. Então, a projeção é aquilo que a gente vai colocar no outro aquilo que incomoda na gente. Na introjeção, a gente vai acabar assumindo a personalidade de outras pessoas, pelo convívio ou por outras questões. E nós temos aqui também o recalque. Então, o sujeito procura repelir ou manter no inconsciente as representações ligadas a uma pulsão. Além disso, para Freud, a construção da personalidade ela ocorre por meio do desenvolvimento psicossexual ao longo da vida, a partir da influência genética, das experiências emocionais da infância e das experiências traumáticas na vida adulta. Então, ela ocorre nessas 5 fases. Então, na fase oral, que a criança está organizando a libido, então do 0 aos 2 anos. Então, a pulsão da fome, por exemplo, ela é satisfeita aqui por meio da amamentação. Então, o bebê vai sugar esse leite. Então, é aí que ele começa a perceber que essas recompensas, elas surgem aqui na cavidade oral. Então, a criança muitas vezes leva a mão, leva outros objetos, chupa a chupeta, chupa o dedo, como uma forma de recompensa aqui. Aquilo é gratificante para ele. Depois, nós temos a fase anal, que é o controle da micção e da evacuação, ocorre cerca de 2 a 3 anos. Aqui a criança começa a desenvolver a autonomia, tá? Ela é recompensada quando ela faz o xixi e o cocô no local correto. Então, é a partir disso que ela obtém aí essas recompensas. Depois nós temos a fase fálica, que a criança tem desejos amorosos e hostis aos pais, ocorre na fase de 3 a 5 anos. Então, até aqui, a mãe e a criança é considerado um binômio. A partir desse momento, a criança ela começa a se entender que ela não é mais uma extensão da mãe, ela é um ser à parte. E, além disso, ela tem ali um outro indivíduo fazendo parte dessa relação, que é o pai. Então, com isso, ela começa a ter essa questão aqui de, ao mesmo tempo em que ela não deseja que o pai participe dessa relação, ela tem esse sentimento de amor. Então, tem esse sentimento dúbio. Depois, nós temos a latência, que é a sublimação dos impulsos sexuais. Então, a criança está numa fase de aprendizado, ela quer conhecer, ela está indo para a escola, tem os amigos da escola. Então, essa parte aqui psicossexual, ela fica latente. Então, ocorre cerca dos 6 anos até a puberdade. E a fase genital, então, os impulsos sexuais são dirigidos ao outro. Então, volta aí essa questão da sexualidade, né, mais acentuada, que ocorre aqui na puberdade e adolescência. Além disso, a gente tem aqui a construção do aparelho psíquico, então foi proposto em 1920 e continua vigente até os dias de hoje. Nós temos aqui o id, que é a parte instintiva e primitiva da mente, como a gente já comentou, então ela vai determinar principalmente as pulsões, que são as necessidades. Nós temos também o ego, que vai se desenvolver pela necessidade de adaptação ao mundo externo e ele vai funcionar como um mediador entre o id e o superego para que a gente não tenha constantemente aquela sensação de conflito, aquela questão ali de divergência. E o superego vai ser o lado mais rígido e castrador da mente,
desenvolvido pelas normas e pelas regras apreendidas. Então, a questão de como a gente desenvolve o id, o ego e o superego vai estar relacionado, então, de uma forma única, individual. Existem pessoas que têm o superego mais acentuado, então são aquelas pessoas que são mais críticas consigo mesmas, exigem muito de si mesmas. E tem pessoas que são pulsionadas aí mais pelo id, então elas fazem as coisas de uma forma mais momentânea, sem pensar muito no que vai acontecer depois. Mas vale lembrar que, mesmo nesses dois casos, a gente tem aí a mediação do ego. Além do ego, então, fazer a mediação entre essas duas questões, ele vai conectar o indivíduo ao mundo exterior. Então, a gente vai perceber que muitas psicopatologias estão relacionadas aí à supressão do ego, muitas das vezes. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer. Além disso, cabe ressaltar que essas questões do id, do ego, do superego, elas não são estruturas físicas propriamente ditas. Então, a neurociência vem trabalhando para tentar descobrir se existem algumas estruturas cerebrais que estão relacionadas a isso, mas elas são construtos imaginários, né? Então, a gente imagina que na nossa mente existam esse tipo de... essas condições, então, que vão mediar aí todo o nosso comportamento e os nossos sentimentos. Então, falando um pouco da visão psicanalítica na assistência de enfermagem aos dependentes químicos, vale lembrar que ao longo da história, então, da psiquiatria, o objetivo foi sempre de trazer o tratamento aos sintomas, né? Então, determinadas manias, determinadas psicoses. Com o desenvolvimento, então, da sociedade, as transformações das culturas, então, houve, então, uma maior demanda de outras questões, como a dependência química, né? Então, a dependência química, ela surgiu, então, ela existe há algum tempo, mas ela vem sendo colocada em destaque nos últimos tempos. Tá? Então, por conta mesmo de condições estressantes, as pressões que a gente vive ao longo do nosso dia, rompimentos familiares, entre outros. Então, isso tudo predispõe o indivíduo aí a recorrer à dependência química como um local de conforto, um local seguro para ela. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre a dependência química, vale lembrar, então, aqui eu trouxe no slide, que, segundo a OMS, droga vai ser qualquer substância natural ou sintética introduzida no organismo que vai atuar diretamente no cérebro e mudar seu funcionamento. Vai alterar as sensações de humor, a consciência, o estado emocional, as funções psíquicas e o comportamento do sujeito. Nós temos aqui a classificação de drogas lícitas, que são comercializadas de uma forma legal, então, como o álcool, por exemplo, e as drogas ilícitas, então, que elas são consumidas de uma forma ilegal, que são proibidas por lei. Então, nós temos a maconha, a cocaína, o crack, entre outras. Então, a psicanálise vai trazer para nós que aqui o consumo de drogas vai surgir, então, como um paliativo que vai permitir suportar o sofrimento e as dificuldades presentes na vida cotidiana desse indivíduo. Então, vai ser uma via também imediata para a obtenção do prazer e o indivíduo aqui vai ter uma falsa ideia de controle absoluto por parte do usuário. Então, muitas vezes a gente escuta ele falando, quando eu quiser eu paro, mas não é bem assim que funciona, tá? Então, essa falsa ideia de autocontrole que esse indivíduo tem e que a gente tem que buscar e identificar. As drogas, conforme aí o tipo, vai ter uma atuação diferente no sistema nervoso central, então é importante a gente conhecer também para que a gente consiga aí compreender toda a psicopatologia e como a gente vai encaminhar, né? Como nós vamos acompanhar o tratamento desse indivíduo. Então, nós temos aqui as drogas depressoras, como os benzodiazepínicos, opiáceos e anestésicos. Os benzodiazepínicos, entre os medicamentos psicotrópicos, são os que têm sido mais prescritos ultimamente. Então, são os ansiolíticos, por exemplo, alprazolam, midazolam, clonazepam. Ele vai fazer com que o sistema nervoso central funcione de uma forma mais lenta, então diminuindo essa sensação de ansiedade. E o principal sintoma vai ser aqui a sonolência. Então, muitas pessoas também usam esse medicamento para conseguir dormir
e descansar, desculpe. Além disso, nós temos os estimulantes, como a cocaína, anfetamina, nicotina e o crack. Eles vão, ao contrário, então, das drogas depressoras, vão acelerar o funcionamento do sistema nervoso central. E muitas vezes a gente vai encontrar aqui um indivíduo agitado, excitado, que apresenta insônia, perda de peso e um aumento de energia. Depois disso, nós temos aqui as drogas alucinógenas ou perturbadoras, como a maconha e o LSD, por exemplo. Vão distorcer o funcionamento do cérebro e, com isso, o indivíduo vai ter aí ocorrência de alucinações, delírios, alteração na percepção do tempo e no espaço. O consumo de drogas, então, a gente vai classificar esses indivíduos como realizando uso nocivo ou, então, um quadro já de dependência. No uso nocivo, os danos físicos e mentais decorrentes do uso não vão apresentar complicações crônicas, como a dependência química propriamente dita, cirrose hepática, entre outros que vão surgindo aí com o uso abusivo desses medicamentos e a longo prazo. Já a dependência vai ser um padrão de consumo constante e descontrolado. Então, muitas vezes aqui, o indivíduo ele acaba utilizando novamente essas drogas para aliviar os sintomas de mal-estar e desconforto físico e mental que vão ser decorrentes aqui da síndrome de abstinência. Então, esse indivíduo ele acaba ficando numa bola de neve, ele não consegue sair dessa cadeia. E para a gente compreender, então, é importante reconhecer que a dependência química vai se constituir como uma doença crônica de múltiplas causas. O conjunto de sintomas fisiológicos, mudanças de comportamento e alterações cognitivas vão estar presentes. O diagnóstico ele vai ocorrer aqui já na entrevista inicial, então é importante a gente já ir direcionando aqui algumas perguntas para ter um panorama geral de como esse indivíduo está vivendo e como ele está lidando com isso. E o profissional vai conduzir o contato com o usuário com clareza, objetividade, de modo amplo e simples. Muitas vezes podem ser utilizadas até mesmo escalas aí para a gente avaliar como tem sido o consumo e como isso tem impactado a vida desse indivíduo. A aderência ao tratamento do dependente químico vai ser um passo decisivo para a obtenção de êxito no combate à dependência, vai se relacionar com o grau de comprometimento desse paciente, pode ser verificada pelo comportamento adotado frente às recomendações, como tomar medicação, mudar o estilo de vida, entre outros. Além disso, é importante a gente se colocar à disposição e preparar a família para oferecer o suporte caso esse indivíduo venha apresentar algum lapso ou recaída. Então, é nesses momentos, né, se ele não tem ali o apoio suficiente, ele vai voltar a realizar o uso frequente dessas drogas, né? Então, ele vai voltar aí ao ciclo de dependência. Então, é muito importante a gente reconhecer esse indivíduo para a gente conseguir realizar um planejamento adequado e oferecer o suporte, então, nessas situações em que ele tiver necessidade aí de um apoio. Em relação à assistência de enfermagem no transtorno de ansiedade, nós temos, então, a questão da ansiedade, que é fisiológica, é normal. Então, quando a gente se encontra diante de alguma novidade, de alguma situação que nos traz medo ou insegurança, é normal que a gente apresente aí algumas reações, principalmente originadas no sistema nervoso simpático, que vão nos trazer aquele sentimento de luta e fuga, né? Então, a gente vai estar constantemente alerta, nós vamos estar mais atentos às coisas que vão ocorrendo por conta mesmo da ativação desse sistema nervoso simpático. Então, a gente pode muitas vezes desenvolver taquicardia, sudorese, em maior ou menor grau. Enfim, então, algumas situações da vida nos colocam, né, nessa condição e é uma forma normal. Então, como que a gente vai reagir diante disso? Só que muitas vezes esse indivíduo ele acaba tendo aí uma ansiedade de uma forma descontrolada e que vai acabar culminando, então, no desenvolvimento das psicopatologias. Então, a gente vai verificar aqui no nosso slide que os transtornos de ansiedade vão ser constituídos como quadros clínicos de sintomas primários, ou seja, eles não são decorrentes de outras doenças, né, de outros transtornos mentais, então vai ser a ansiedade propriamente dita. É um estado emocional com componentes psicológicos e fisiológicos, então
além dessa questão aí do psicológico, a gente vai ter, então, essa resposta orgânica, como eu havia comentado. A ansiedade vai ser patológica quando é exagerada ou desproporcional em relação ao estímulo que a desencadeou e vai comprometer a qualidade de vida, o equilíbrio emocional e o cotidiano. Então, isso vai estar afetando de uma forma, de um grau muito maior a vida desse indivíduo. Entre os principais transtornos de ansiedade, nós encontramos aqui o transtorno do pânico, que vai produzir um intenso sofrimento, comprometendo a qualidade de vida e as relações interpessoais. Então, essa pessoa ela tem uma sensação de morte iminente, tá? Então, ela tem um sentimento de medo, tem um ataque súbito de terror e a percepção de perigo e ameaça constante. Com isso, muitas vezes ela pode desenvolver dor torácica, falta de ar, tonturas, entre outros sintomas. Muitas vezes, quando essa vítima ela é atendida lá no pronto-socorro, então são investigados os sintomas em si, né? Buscando-se, então, uma doença orgânica, quando, na verdade, ela está tendo aqui origem a uma questão psicológica, né? Então, muitas vezes, o diagnóstico do transtorno do pânico, ele acaba ele é retardado um pouco por conta aí dessa influência aí das possíveis doenças orgânicas. Além disso, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que vai ser excessiva e incontrolável preocupação com eventos cotidianos. Os sintomas, então, compreendem ansiedade subjetiva e persistente, inquietação, cansaço, lapsos de memória, dificuldade na concentração, tensão motora e muscular, irritabilidade, perturbação do sono e hipervigilância. Então, esse indivíduo, ele geralmente apresenta aqui uma duração dos sintomas de aproximadamente 6 meses e ele tem aí uma necessidade constante de que reforcem sua confiança e que ela seja tranquilizada, por conta aí que também ela vai apresentar uma preocupação com o julgamento do outro em relação ao seu desempenho nas diversas áreas da vida. Então, é uma pessoa que ela não relaxa. Ela constantemente está, assim, preocupada com alguma coisa. E isso vai afetar, com certeza, aqui a sua qualidade de vida. Temos também a questão da fobia social, que é o medo excessivo e elevada ansiedade antecipatória diante de situações em que o indivíduo se sente socialmente exposto, como aqui falar em público. Para muitas pessoas isso é uma verdadeira tortura. E a pessoa ela começa a apresentar sudorese, rubor, palpitações, tremores, entre outros. E é comum evitar falar em público, usar banheiro público, se alimentar na presença de outras pessoas e interagir, porque ela tem medo de que os outros percebam aqui a sua condição, tá? Então, a pessoa muitas vezes ela acaba deixando de ter uma vida social ativa e ela acaba ficando mais isolada, mais reclusa dentro de casa. Temos também a agorafobia, que é um comportamento de evitação ou apreensão constante em relação às situações que o sujeito percebe ser difícil de escapar. Então, nessa condição, a pessoa, principalmente, ela tem muito medo de apresentar algumas condições que vão ser incômodas ou que vão deixar ela numa situação constrangedora, como, por exemplo, apresentar vômitos ou um descontrole intestinal. Então, isso faz com que a pessoa ela acabe cada vez mais cada vez mais evitando aí, então, ter esse contato com outras pessoas e em determinados locais, né? Então, nos transtornos leves, a pessoa, quando ela vai ao cinema, ela já pensa, eu vou me sentar numa fileira mais próxima ao corredor, que se eu precisar sair, vai ser muito mais fácil, né? Nos transtornos moderados, ela já deixa de ir em supermercados em horários de pico, ela não sai sem outra pessoa junto, ela não consegue também dirigir ou se deslocar a longas distâncias, tá? E quando, em casos mais graves, essa pessoa, ela fica dentro de casa por conta aí, então, desse medo constante que ela tem. Temos também o transtorno obsessivo-compulsivo, então, que são as obsessões ou compulsões que provocam sofrimento e interferem na rotina do indivíduo. Com isso, ele desenvolve pensamentos, ideias, imagens e impulsos irracionais e recorrentes. Então, para minimizar, então, esse sofrimento dessas obsessões e compulsões, o indivíduo ele acaba desenvolvendo rituais obsessivos compulsivos relacionados à limpeza, ordenação, simetria. Então, ele começa, muitas vezes, a contar, então, faz os movimentos repetitivos até 5 vezes.
ou então ele começa a acumular muitos objetos. Então, isso tudo faz com que ele alivie um pouco desse sofrimento que essa ansiedade está trazendo para ele. Temos também o transtorno de estresse pós-traumático. Então, são as reações de medo intenso após ter testemunhado ou confrontado eventos de morte ou grande estresse. Então, muitas vezes, essa pessoa ela vai apresentar uma revivência do trauma por meio de sonhos e sentimentos. Pode apresentar uma hiperestimulação autonômica, então o sistema nervoso simpático vai regir aqui essa hiperestimulação. Esquiva ao interpossimento emocional e anestesia emocional. Então, muitas vezes, essa pessoa ela começa a se tornar uma pessoa apática, uma pessoa que ela não sente mais prazer em viver, porque dessa forma ela faz com que esses sintomas, né, esses sentimentos, eles fiquem recalcados, ela não precise vivenciar tudo isso novamente. Então, vejam que essas nuances, né, de todos esses transtornos de ansiedade, elas requerem uma proximidade com esse indivíduo. Então, a gente conhecer os sintomas, como que isso está afetando a vida dele. E muitas vezes não vai ser no primeiro encontro que a gente vai conseguir levantar todas essas questões. Então, é importante a gente observar, às vezes, um paciente, por exemplo, lá no pronto-socorro, um paciente que apresenta internações recorrentes, né, com dor no peito, sensação de falta de ar e que ela não apresenta nenhuma patologia orgânica, é importante a gente estar atento, então, às outras causas, né, de sofrimento que essa pessoa pode estar apresentando. Então, considerar questões psíquicas, emocionais, entre outros. Então, essa é a importância da enfermagem, a gente tem esse olhar atento aí a esses indivíduos. Na nossa situação problema, nós temos um adolescente, né, um estudante de 14 anos, que é usuário de crack, e nós vamos construir uma estratégia de intervenção. Os colegas estão reclamando do sumiço de objetos e de dinheiro e fazem comentários agressivos e discriminatórios contra ele. O pai desse adolescente é alcoólatra e sua mãe trabalha fora, por isso ele fica sozinho a maior parte do dia. Então, diante disso, como que a gente vai realizar a intervenção? Então, é importante, na primeira consulta, a gente já realizar esse diagnóstico, identificar os motivos do consumo de drogas. Então, qual que é o sentimento, né? Qual que é o motivo da fuga aí para esse uso de drogas? Identificar aqui as questões socioeconômicas que vão estar diretamente relacionadas a esse consumo. Importante realizar uma entrevista conjunta com o psicólogo, assistente social do CAPS, pacientes e familiares. Os familiares, então, vão ser o ponto-chave aqui nesse momento. Então, apesar da gente ter aí o pai, ele é alcoólatra, a gente precisa trazer a mãe junto nessas consultas, tentar o máximo possível conscientizar o pai dele, mostrar que por muitas vezes isso pode estar interferindo na vida desse adolescente. Então, vai ser uma construção aí, uma intervenção conjunta. A partir disso, realizar uma reunião multiprofissional para discutir esse caso e também, então, prestar aí essa orientação dos pais e dos professores. Então, é importante que os familiares eles trabalhem junto com os profissionais de saúde para oferecer o apoio para que esse adolescente ele volte às suas rotinas, né, escolares normais, para que o máximo possível a gente consiga aí evitar um quadro de dependência ou então fazer com que esse adolescente ele receba o tratamento adequado para essa dependência química. E também os colegas, né? É muito importante a gente convidar professores e os colegas de turma, explicar a situação. De forma alguma a gente vai expor essa pessoa, mas a gente vai apresentar a situação em que ele vive, para que consiga, então, tocar, né, essas pessoas para que elas ofereçam também uma rede de apoio e de suporte, né? Então, para que todos estejam juntos aí, toda essa rede social de esses contatos que esse indivíduo tenha, ele possa, então, receber um apoio de todos eles. Momento de interação, vou deixar alguns minutos para que vocês enviem suas dúvidas e a gente já retorna, então, para dar continuidade ao nosso tema.
Então, nós vamos dar continuidade ao nosso tema falando dos transtornos alimentares. Então, vamos abordar aqui a assistência de enfermagem no transtorno alimentar. É importante, então, a gente reconhecer que o transtorno alimentar ele vai surgir de um momento em que a pessoa ela já tem uma autoestima abalada. Né? Hoje em dia, com a internet, a gente tem aí a valorização de um certo padrão de beleza. Então, isso tem sido tentado desconstruir, né? Principalmente nos últimos anos, tá? Para que a gente entenda que pessoas diferentes vão apresentar padrões de beleza diferentes. Aliás, não vão existir padrões de beleza. Então, cada um vai ter a sua individualidade, o seu jeito de ser, o seu corpo, seu modo de se vestir, entre outros. Então, é importante a gente reforçar aí que cada um vai ter a sua individualidade e suas características próprias. Então, muitas vezes as pessoas, né, principalmente as mulheres, as adolescentes, elas acabam se fixando num padrão de beleza e elas a todo custo querem alcançar aí esse corpo ideal, esse corpo perfeito. Então, isso vai ser muito mais agravante, principalmente lá na adolescência, né? Então, a adolescente ela já tem todas essas questões de alteração hormonal, de instabilidade, tem as próprias alterações do corpo. Então, muitas vezes a gente observa aí a presença, a evolução desses transtornos alimentares nessa fase da vida. Sem contar que, por mais que não seja tão divulgado, os transtornos alimentares, eles trazem aí uma considerável taxa de mortalidade, seja por inanição, às vezes o indivíduo acaba evoluindo para suicídio, então aquilo traz tanto sofrimento para ela que ela acha que a forma dela se consolar e resolver isso seja, então, recorrendo ao suicídio. E nós temos também casos graves que a pessoa acaba apresentando distúrbios hidroeletrolíticos e de uma forma tão crítica que a gente não consegue reverter esse quadro. Então, nós temos aí essa questão da presença de mortalidade em relação aos transtornos alimentares. Em relação a esses transtornos, eu trago para vocês aqui que ela pode ocorrer devido a múltiplos fatores, seja componentes biológicos, genéticos, psicológicos, socioculturais e familiares. E a assistência de enfermagem visa aumentar as interações positivas do sujeito com o ambiente, melhorar seu bem-estar e sua autoestima. A atuação interdisciplinar vai ser bastante importante aqui, tá? Nós vamos realizar uma interação singular, ou seja, um tratamento específico para aquele indivíduo, um plano de tratamento individual, buscando sempre o apoio da família e dos amigos. Então, vejam que em todos os casos a gente conta bastante aqui com essa rede de apoio aqui desse indivíduo. Então, sozinho, ele não consegue sair desse quadro, ele precisa aí ter essa rede de apoio mesmo. Dentre os transtornos alimentares, nós temos a anorexia. Então, o indivíduo se recusa em manter o peso corporal adequado à idade e à altura. O indivíduo vai apresentar um forte medo de ganhar peso e apresentar uma distorção na forma de como vivencia o peso ou a forma do corpo. Então, muitas vezes, esse indivíduo já está bastante aqui desnutrido, bastante emagrecido e muitas vezes ele se olha no espelho e ele não reconhece isso, ele acha que sempre ele está acima do peso. Então, é sempre essa busca aí constante de perder esse peso. As adolescentes aqui, né, pós-menarca, né, após a primeira menstruação, pode apresentar aqui um sintoma de amenorreia. Então, essa desnutrição vai fazer com que ocorram alterações hormonais, inclusive, então afetando até mesmo essa parte reprodutiva. A anorexia ela pode ser classificada em restritiva ou purgativa. Na restritiva, o indivíduo ele passa longos períodos de jejum, então sem se alimentar. E na purgativa, esse indivíduo ele até pode se alimentar, mas vai ser seguido aqui por atitudes compensatórias como vômito, uso de relaxantes, muito exercício físico, entre outros. Muitas vezes aqui também está um sinal bastante característico, um sintoma.
essa pessoa ela nunca se alimenta na frente dos outros, ela sempre pega o seu prato, vai até o quarto para comer, porque é nesse momento então que ela joga comida fora, então ela não tem essa questão da pressão dos familiares, ela não tem essa questão do julgamento, então ela faz isso, ela busca se alimentar de forma isolada das pessoas, porque muitas vezes ela acaba jogando então essa comida fora. Outro transtorno alimentar é a bulimia, então são repetidos episódios de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios, como inapropriados, como jejum, vômito, uso de laxantes, diuréticos e prática excessiva de exercícios físicos. Então vejam que na anorexia, às vezes essa pessoa ela deixa de se alimentar ou ela se alimenta pouco, e já na bulimia não, ela vai se alimentar de uma forma compulsiva, muitas vezes como uma forma de preencher aquele vazio, né, que ela está sentindo, como uma forma de confortar aquele sofrimento que ela está apresentando. Só que logo a seguir ela apresenta o sentimento de culpa, e é então que ela faz uso aí desses mecanismos, como manter um jejum prolongado, uma característica bastante específica da bulimia, essa pessoa ela induzir o vômito, então, para ela conseguir, então, eliminar tudo aquilo que foi ingerido. Então, é importante a gente, então, estar atento a esses sintomas para que a gente consiga, então, acompanhar essa pessoa de perto. Além disso, na bulimia, a gente vai ver também que a angústia, a culpa e a autoagressividade vai buscar destruir aspectos regredidos do ego, que busca atenção exclusiva. E o paciente ingere alimentos de forma excessiva ou descontrolada, até passar mal, ou quando chega alguém, ou até mesmo quando esses alimentos acabam. Um sintoma específico aqui da bulimia é o sinal de Russell. Tá? Isso vai ocorrer muitas vezes, né? A gente tem esse calejamento, essas lesões aqui nessa região, muitas vezes porque ao estimular o vômito, essa região da mão ela fica em contato com os dentes, então pode desenvolver aí esse sinal. E uma coisa acho que bastante importante da gente trazer aqui em relação aos transtornos alimentares é que existem alguns blogs na internet que as pessoas elas não trazem isso como um transtorno, algo que tem que ser tratado. Elas trazem isso como um estilo de vida. Isso é bastante assustador. Até quando eu estava procurando essa imagem aí do sinal de Russell, tinha uma adolescente que trazia isso como um troféu. Falou, olha, finalmente eu consegui desenvolver esse sinal de Russell. Depois de anos, né, praticando a bulimia, finalmente eu consegui esse sinal. Então, vejam que isso é uma questão bastante delicada, né? O indivíduo ele precisa ser assistido de uma forma bastante próxima, porque muitas vezes ele não vai entender aquilo como o tratamento como algo bom. O tratamento, na verdade, vai impedir ele de que ele chegue, então, nos resultados, nos objetivos que ele está almejando, que é a perda de peso. Então, a gente tem esse sentimento conflituoso, tá? Então, mais uma vez, a família também tem que ser amparada nesse momento para que ela consiga compreender toda essa patologia, oferecer o suporte, para que ela também, ao invés de trazer um ambiente mais conflituoso para a pessoa, para que seja um ambiente mais pacífico, para que ela também consiga, né, o paciente consiga, então, voltar, então, realizar o seu tratamento de uma forma adequada. Nesse bloco nós vamos falar então da assistência de enfermagem nos transtornos de humor, tá? Isso também vai ser bastante característico na nossa profissão, então muitas vezes a gente não vai estar atuando diretamente nos CAPs, mas em unidades hospitalares, em unidades básicas de saúde, a gente pode então acompanhar esses indivíduos, então seja com transtorno de humor, transtorno alimentar, transtorno de ansiedade, entre outros. Então, mais uma vez, então, o nosso olhar ele deve estar voltado, né, para realizar um acompanhamento adequado desse paciente, ou então uma identificação precoce desses sintomas, né, para que a gente consiga implementar esse tratamento quanto antes. Então, em relação aos transtornos de humor,
nós vamos entender que são síndromes que mudam acentuadamente o comportamento habitual do sujeito e tendem a se manifestar de uma forma periódica. Então, isso aqui vai ser uma coisa bastante característica, então ela não vai acontecer de uma forma esporádica. Então, ela tem ali um período regular em que ocorrem essas alterações de humor. Esse indivíduo, ele pode, muitas vezes, apresentar um estado de humor normal, deprimido ou elevado, tá? Então, é importante também a gente pensar que em transtornos de humor, nem sempre a gente vai considerar somente a depressão, ou então a gente muitas vezes também não vai considerar somente ali um paciente no estado bipolar, por exemplo, que vai estar na fase maníaca 100% das vezes. Então, esse paciente ele vai apresentar aqui essa oscilação entre o humor normal, deprimido ou elevado. O sujeito sente que perdeu o controle sobre seu interesse pela vida e experimenta importante sofrimento psíquico. Então, embora ele pareça apresentar aqui um humor elevado, ele está, sim, apresentando um sofrimento psíquico. Então, é por isso que a gente precisa também atuar no objetivo de melhorar a qualidade de vida. Um dos transtornos de humor é o transtorno de humor bipolar, então, que nada mais é do que a oscilação entre a euforia e a depressão. Vejam que a gente tem aqui as nossas alterações de humor durante o nosso dia a dia, tá? Mas isso ocorre, às vezes, de uma forma mais tranquila, não tão expressiva. E aqui no humor bipolar, principalmente, a gente vai observar a periodicidade. Ela vai acontecer com um certo período. Tá, então, a fase depressiva pode ter a duração aí de 2 semanas, a fase maníaca também de 2 semanas, e isso vai ocorrer em um intervalo de tempo regular. Então, não vão ser alterações que vão ocorrer de uma forma repentina. Então, muitas vezes a gente conhece pessoas que têm essas alterações de humor e a gente costuma estereotipar todos como um transtorno bipolar. Mas não, vejam que aqui a gente tem aqui um padrão para o desenvolvimento desses sintomas. Na fase depressiva, esse indivíduo ele apresenta perda do interesse ou prazer pela vida, perda ou ganho de peso, ocorrência de insônia ou hiperinsônia, ou seja, esse indivíduo ele se encontra sonolento na maior parte do dia, dificuldade de concentração. E na fase maníaca, ele já vai apresentar um humor excessivo e elevado, uma autoestima inflada, diminuição do sono, tá? Então, ele vai estar ativo na maior parte do dia, muito ativo, apresentar uma fala excessiva e aqui, então, como consequência, apresentar uma agitação psicomotora. Outro transtorno de humor, nós temos aqui a depressão, que acomete mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. Os sintomas depressivos, eles apresentam pelo menos uma duração maior do que 2 semanas. E nós temos alguns sintomas característicos, como diminuição do sono, da alimentação e do desejo sexual. E os sintomas somáticos, como anorexia, insônia, variação circadiana de humor, tá? Então, esse paciente, às vezes, ele acorda bem, mas ao longo do dia ele vai se tornando mais deprimido, ou ao contrário. Apresenta culpa intensa e retardo psicomotor. E nós podemos classificar aqui a depressão como leve, moderada e grave. Na depressão leve, a gente observa que a ocorrência de 2 ou 3 sintomas depressivos, mas a pessoa ainda consegue desempenhar a maior parte das suas atividades rotineiras. Na depressão, no episódio depressivo moderado, o indivíduo vai apresentar 4 ou mais sintomas depressivos, além de uma dificuldade já em desempenhar as atividades rotineiras. No transtorno depressivo grave, esse indivíduo vai apresentar diversos sintomas depressivos que podem estar acompanhados de ideias suicidas e de sintomas somáticos. Além disso, ele já vai ter bastante prejuízo aí no desenvolvimento das suas atividades diárias, tá? Então, é um indivíduo que ele não tem vontade de muitas vezes, levantar da cama, ele não tem a capacidade, ele não consegue se relacionar com os outros indivíduos que vivem ali naquela casa com ele, tá? E ele experimenta um sofrimento bastante intenso. Então, muitas vezes, ele se vê num labirinto sem saída, ele não encontra uma forma de como ele pode sair daquela situação.
E aí que muitas vezes, então, a pessoa acaba recorrendo ao suicídio como uma forma de aliviar esses sintomas. Então, é importante a gente estar atento a esses sinais para que a gente consiga realizar essa intervenção o quanto antes, para que esse indivíduo não chegue a essas condições extremas, como o suicídio, por exemplo. Além disso, a gente vai ver aqui que na depressão, para ela se desenvolver, vai contar aqui com fatores externos e fatores internos e subjetivos. Os fatores externos, a gente vai considerar, então, alguns acontecimentos que podem funcionar como gatilho. Então, muitas vezes, essa pessoa ela já tem uma predisposição para o desenvolvimento da depressão e alguns fatos, então, vêm para desencadear aí a ocorrência desses sintomas. Então, a gente pode considerar aqui como eventos estressantes, como perder emprego, um término de relacionamento, um indivíduo que ele vive muito sozinho, né? Ele pode desenvolver aqui um quadro depressivo, consumo de álcool e drogas em excesso, doenças crônicas, né? Então, as doenças crônicas, elas trazem certas limitações e sintomas ao longo da vida dessa pessoa, que muitas vezes, ao longo do tempo, vai fazer com que ela desenvolva esse quadro depressivo, né? Então, não é fácil conviver com uma doença crônica, né? Então, a gente tem que ter esse acompanhamento aí para que ele consiga realizar um enfrentamento aí dessa situação. Nós temos aqui também, bastante importante, a questão do puerpério. Então, a gente tem ali a depressão pós-parto, essas variações de humor, né, essas alterações hormonais, então, fazem com que essa mulher, então, esteja predisposta aí ao desenvolvimento da depressão. Em relação aos fatores internos e subjetivos, nós contamos aqui com a questão da hereditariedade. A personalidade, então, são as pessoas que geralmente são muito críticas consigo mesmas, então elas entram nesse estado de sofrimento que pode aí desencadear a depressão. E também a diminuição de hormônios como a serotonina, né? Então, a serotonina é o hormônio que traz a sensação de bem-estar, de prazer. Então, quando a pessoa ela tem diminuição aí da produção desse hormônio, ela pode desenvolver aqui um quadro depressivo. Além disso, nós temos alguns estados psíquicos que vão ser semelhantes à depressão, mas não vão ser classificados como depressão propriamente dita. O primeiro deles é a tristeza, que é um estado de humor afetivo, que pode ou não estar presente nos estados depressivos. Então, muitas vezes a gente associa aqui o indivíduo depressivo como apresentando uma tristeza constante, tá? E não necessariamente isso vai ocorrer. É normal que a gente experimente ao longo do nosso dia, da nossa semana, momentos em que nós nos encontramos mais tristes, tá? E isso vai ser normal, tá? Então, a gente também não tem condições de estar 100% feliz o tempo inteiro. Isso também é patológico, né? Então, nós temos aí o nosso momento de tristeza também. A questão do luto, tá? Então, vai ser um período necessário para que a pessoa elabore essa perda, mas não necessariamente ela está em depressão. Isso pode desencadear, mas o luto, quando ele é saudável, ele é um período mesmo que a pessoa precisa para processar isso. É importante que ela vivencie o luto para que ela não recalque aí os seus sentimentos. Nós temos também a questão da melancolia. A melancolia vai ocorrer quando a perda é processada de uma forma exageradamente ambivalente ou conflituosa. Muitas vezes é uma perda que o próprio indivíduo não consegue compreender ou identificar completamente, tá? E isso vai ocorrer muitas vezes no seu inconsciente, tá? Então, o estado melancólico, o indivíduo ele é apático, mas ele não tem uma reatividade, mas ele não consegue compreender de onde isso vem. Aparentemente, não tem uma causa que possa desenvolver isso. E nós temos também aqui o caso da depressão subjacente, né? Então, toda pessoa, em algum grau, é portadora de núcleos melancólicos da personalidade. Então, como eu disse também no caso da tristeza. Então, vai ter momentos em que a gente vai estar mais para baixo, que a gente vai estar num dia não muito bom. E isso é normal, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente não precisa também problematizar sempre essa questão, né, de um humor mais deprimido ou uma tristeza. É importante a gente estar atento quando isso ocorre de uma forma recorrente, que isso vai afetar a qualidade de vida daquele indivíduo, né? Então, são esses pontos aí que a gente tem que estar atento. Tem algumas outras características aí que podem confundir um pouco,
o profissional da saúde. Então, as doenças endócrinas, o hipotireoidismo, por exemplo, vai fazer com que esse indivíduo tenha um humor mais rebaixado. Então, nesse caso, a gente precisa tratar a causa, né? Muitas vezes, tratando a causa, a gente consegue resolver a consequência, mas é a partir do convívio, né, do acompanhamento desse indivíduo que a gente vai ter essa ideia. E também a gente tem a questão aí da tensão pré-menstrual, que muitas vezes pode fazer, nem sempre a mulher vai apresentar uma irritabilidade, muitas vezes ela pode se encontrar assim um pouco mais para baixo, né? Então a gente chama isso de disforia. Então quando o indivíduo está bastante triste, mas a gente sabe que passado aquele momento ali, por questões hormonais, ela vai voltar então a apresentar o seu estado de humor normal. Então, é importante a gente pensar em todos esses casos para a gente não classificar tudo como depressão, como a gente observa aí que tem ocorrendo aí com uma frequência. Nós vamos abordar, então, a questão da enfermagem, assistente de enfermagem na psicose. A psicose, então, já é um quadro que o paciente, muitas vezes, ele apresenta alucinações, delírios, e aí sim a gente vai ter essas alterações de ego, superego, id. Então, a gente vai compreender como que essas psicoses se desenvolvem com base aí nessas estruturas que nós conhecemos. A psicose, então, vai ser uma síndrome que agrupa doenças mentais que levam o indivíduo a perder o contato com a realidade. O surto psicótico é uma estratégia involuntária e radical de defesa contra as demandas contínuas dos laços sociais. Tá? Então, a gente tem aqui, muitas vezes, uma falência do id. Tá? Então, o id vai passar a se manifestar de uma forma avassaladora aqui. Tá? Por isso que a gente tem essa perda aí de controle com a realidade. Com isso, o ego vai se pôr em conflito com a realidade externa e não recalca as pulsões do id. Então, vai ser sempre aqui a busca imediata pelo prazer. Então, todas essas questões aí vão fazer com que esse indivíduo, ele se feche, né? Ele perca completamente esse contato com a realidade. Nós temos, então, a classificação quanto às psicoses, que é a deterioração das funções do ego em graus variados, que vai comprometer o contato com a realidade, como na esquizofrenia crônica. Nós podemos encontrar alguns estados psicóticos que ainda existem a preservação de algumas áreas do ego e vai levar o sujeito a se adaptar de modo relativo ao mundo exterior. Então, como, por exemplo, os pacientes borderline. E nós temos também as condições psicóticas. Então, os sujeitos potencialmente psicóticos e que podem regredir ao nível da psicose clínica durante o processo analítico. Então, esse paciente ele ainda tem aqui algumas estruturas que fazem com que ele não desenvolva essa psicose clínica, mas se ele apresentar aí uma instabilidade durante a vida dele, ou se ele receber muitas pressões, ou se ele começar a apresentar um sofrimento psíquico, aí sim ele pode evoluir aqui para o estado psicótico ou para as psicoses propriamente ditas. Em relação às psicoses, nós temos a paranoia, que é a presença de delírios como megalomania, mania persecutória, ciúmes, heteromania e transtorno de personalidade delirante. O sujeito ele vai manter certa preservação do convívio social à medida que consegue manter algumas atividades do seu cotidiano, mas a gente observa aqui que eles sempre estão tensos, com uma fala rápida, gesticulação abundante, incapacidade de concentração, muitas vezes podem se apresentar hostis e agressivos, desconfiados e antissociais. Então, aqui até a própria mania persecutória, a questão dos ciúmes, o indivíduo ele sempre vai ver aí algo que não existe, né? Então, ele vai começar aí a apresentar esses tipos de delírio. Aqui, quando eu falo de ciúmes, é aquele ciúme patológico, tá? Então, os ciúmes, ele também está presente na nossa relação, nas nossas relações. Mas quando ele começa a surgir de uma forma patológica, aí a gente já começa, então, a realizar uma investigação. Como sintomas aqui da psicose, a gente pode encontrar as alucinações e os delírios. As alucinações vão ser alterações dos sentidos da visão, audição, paladar e até na própria percepção, levando uma distorção da realidade.
tá? Então, como nesse caso aqui, a gente tem aqui uma alteração, uma distorção completa da realidade. E nos delírios, a gente tem falsos juízos da realidade, como ideias ou crenças distorcidas. Então, como no caso ali do indivíduo que ele apresenta um ciúme patológico. Então, ele crê que o cônjuge dele com quem ele se relaciona e tá cometendo uma traição. Então, ele acredita piamente nisso. Mesmo que ele tenha provas, mesmo que a pessoa fale que não. Então, ele tem aqui essas crenças distorcidas. Então, ele não vai apresentar aqui essas alterações, né, que a gente encontra nas alucinações. Então, essa é a diferença entre as alucinações e os delírios. Ainda nas psicoses, nós temos a esquizofrenia, que vai ser a perturbação mental com uma duração mínima de 6 meses. Nesse caso, o indivíduo vai apresentar delírio, alucinação, discurso e comportamento desorganizado ou catatônico, além de despersonalização. Tá? Então, o indivíduo, muitas vezes, ele vai se olhar no espelho, ele não reconhece sua própria imagem, porque ele pensa que ele é manipulado aí por outros seres, por outras pessoas. Então, nós temos aqui uma significativa desorganização do ego, que vai fazer com que ele perca aí esse contato com a realidade. O tratamento do transtorno mental grave, então, ele vai ocorrer a internação, né, ele pode ocorrer, então, né, o objetivo do tratamento, então, evitar o risco de autoagressão, o risco de heteroagressão, ou seja, desse indivíduo agredir outras pessoas, risco de agressão à ordem pública, risco de exposição social, incapacidade grave de autocuidado. Então, esse indivíduo ele não tem condição nenhuma de se cuidar. Então, ele perdeu tanto contato com a realidade que ele não tem mais noção de higiene, de conforto, de alimentação, entre outros. E em casos mais graves, tá? Então, a gente vai recorrer à hospitalização e a internação vai visar estabilizar esse paciente, minimizar os riscos, identificar as necessidades psicossociais, ajustar a medicação e promover a reinserção aqui do sujeito ao meio social. Então, é importante também que a gente, depois que a gente conseguiu realizar a estabilização desse indivíduo, então a gente recorra com a família para dar continuidade a esse tratamento. Então, a adesão ao tratamento medicamentoso ele vai ser bastante importante. A família ela precisa, então, receber esse suporte, esse apoio, porque muitas vezes sozinha ela não vai dar conta, ela não tem aí esses aparatos, essas condições, muitas vezes, de realizar aí esse cuidado de uma forma única. Então, ela precisa do apoio da equipe multiprofissional. Então, por meio disso, a gente vai garantir aí uma melhora da qualidade de vida, tanto para o indivíduo quanto para a família. E aos poucos a gente vai realizando aí a reinserção dele na sociedade, no próprio ambiente familiar. Os CAPs, então, são bastante relevantes nesse sentido. Então, eles vão buscar trazer aí por meio de oficinas, tratamentos terapêuticos, elas vão buscar, então, essa reinserção desse indivíduo, né, por meio dos hospitais-dia. Então, vai aumentar a autonomia desse indivíduo, então, melhorando, então, essas condições de vida para que ele tenha aí ele consiga, então, viver de uma forma mais confortável possível, mesmo enfrentando aí a doença que ele apresenta. Na nossa segunda situação problema, nós temos a aluna Daniela, que de uma forma geral vem apresentando uma oscilação de aproveitamento de conteúdo e risco de reprovação iminente. No início do ano, ela apresentava excelentes notas, dormia pouco porque ela ficava estudando até tarde, se sentava ali na primeira fileira, fazia perguntas, chegava cedo. E nas últimas semanas ela tem faltado às aulas, quando vai à escola ela não participa, tem se mostrado bastante distraída, não tem dormido bem e emagreceu muito. Então, como enfermeiro, como que a gente vai elaborar o diagnóstico dessa aluna? Diante do quadro apresentado, então, a Daniela apresenta sintomas de transtorno de humor bipolar
E o diagnóstico deve ser realizado a partir da observação de 5 ou mais sintomas durante um período de 2 semanas. Então, no início do ano, a gente observa aí uma fase maníaca e atualmente uma fase depressiva. Então, por quê? Então, no início do ano, ela estava bastante alerta, ela não tinha sono, então ela estudava até de madrugada, ela participava de uma forma bastante ativa, tá? Então, isso indica que ela estava num ritmo bastante acelerado, compatível aí com a fase maníaca. E nas últimas semanas, então, ela apresenta sintomas característicos mais específicos da fase depressiva. Então, ela não participa quando vai à escola, ou está apresentando faltas frequentes, está apresentando alteração do peso corporal, então ela vem apresentando perda de peso, e isso também faz parte aí da manifestação dos sintomas depressivos. Tá? Então, é importante a gente reconhecer esses sintomas, observar o período, né, em que elas ocorrem, para a gente, então, formular esse diagnóstico. Então, é importante, né, a gente já implementar tratamento medicamentoso, a psicoterapia, para que essa aluna, então, ela volte a apresentar uma qualidade de vida, consiga, então, desempenhar suas atividades escolares e consiga, aí, então, se relacionar com os colegas de uma forma o mais tranquila possível. No momento eu abro para algumas dúvidas que vocês vierem a apresentar e a gente já retorna em alguns instantes. Então, vou aproveitar esse momento para perguntar se você já teve acesso, se você conhece alguma escala, então, para avaliação, né, do dependente químico, para a gente fazer a sua triagem, e como a gente vai avaliar o impacto aí da dependência química na vida desse usuário. Então, eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui na nossa câmera de documentos a escala ASSIST da OMS. Tá? Então, é uma escala que compõe aqui algumas etapas. Na primeira pergunta, a gente já vai avaliar se na sua vida, quais dessas substâncias você já usou. Então, a gente tem aqui derivados do tabaco, bebidas alcoólicas, maconha, cocaína, crack, anfetaminas ou êxtase, inalantes, hipnóticos e sedativos, alucinógenos, opioides e outras, e aqui a gente vai especificar. Então, vejam que aqui a gente tem para cada uma pontuação equivalente a 3. Depois disso, então, a gente vai para a segunda pergunta, para investigar se durante os 3 últimos meses, com que frequência você utilizou essas substâncias que mencionou. Então, aqui a gente tem uma pontuação, então a pontuação vai variar conforme o tipo de substância que é utilizada e a frequência. Então, a gente tem aqui, ó, então, se ele nunca faz uso, se ele faz uso 1 ou 2 vezes nos últimos 3 meses, mensalmente, semanalmente, diariamente ou quase todos os dias. Então, vejam que aqui a pontuação vai aumentando conforme o aumento da frequência também. Na pergunta 3, nós temos aqui, durante os 3 últimos meses, com que frequência você teve um forte desejo ou urgência em consumir? Então, mais uma vez, a gente vai avaliar nunca, 1 ou 2 vezes, mensalmente, semanalmente, diariamente ou quase todos os dias. E aqui atribuir uma nota conforme aqui a substância. Se ele utilizar mais de uma substância, nós vamos assinalar as duas.
na pergunta 4, durante os 3 últimos meses, com que frequência o seu consumo da primeira droga, depois da segunda droga, resultou em problemas de saúde, social, legal ou financeiro? Então, também nós vamos atribuir aqui a nota. 1 ou 2 vezes, mensalmente, semanalmente, diariamente ou quase todos os dias. Aqui também a gente vê, né, apresentar essa página, que nós encontramos aqui uns nomes populares ou comerciais das drogas, caso a gente tenha dificuldade aqui em realizar essa identificação no momento da entrevista. Partimos então para a pergunta 5. Durante os 3 últimos meses, com que frequência, por causa do seu uso da droga, você deixou de fazer coisas que eram normalmente esperadas de você? Então, a gente vai assinalar como nunca, 1 ou 2 vezes, mensalmente, semanalmente, diariamente ou todos os dias. E aqui, as questões 6 e 7 vão ser realizadas para todas as substâncias mencionadas na questão 1. Tá? Então, a gente volta lá e aplicar aqui. Então, se ele faz uso de 2 ou mais substâncias, a gente volta e aplica essas mesmas perguntas aqui para cada uma dessas substâncias. A pergunta 6. Há amigos, parentes ou outra pessoa que tenha demonstrado preocupação com o seu uso? Então, também. Não, nunca, sim, nos últimos 3 meses e sim, mas não nos últimos 3 meses. Também vamos atribuir aqui uma pontuação. E a pergunta 7 alguma vez você já tentou controlar, diminuir ou parar o uso de determinada droga e não conseguiu? Então, também a gente vai atribuir não, nunca, sim, nos últimos 3 meses e sim, mas não nos últimos 3 meses. Aqui, então, a gente parte para a pergunta 8, se alguma vez você já usou drogas por injeção. E aqui a gente vai observar se o indivíduo responde não, nunca, sim, nos últimos 3 meses e sim, mas não nos últimos 3 meses. E a gente tem aqui uma guia de intervenção para padrão de uso de injetável especificamente. Se esse indivíduo faz uso 1 vez por semana ou menos de 3 dias seguidos, a intervenção deve ser realizada de forma breve, incluindo cartão de riscos associados com o uso de injetável. Mais do que 1 vez por semana ou mais do que 3 dias seguidos, então a intervenção vai ser mais aprofundada e o tratamento vai ser realizado de forma intensiva. E nós temos aqui a pontuação conforme o tipo de droga que ele utiliza, tá? Conforme as respostas o score que a gente obteve aí no decorrer das 7 perguntas. Se ele apresentar uma pontuação de 0 a 3, nós não vamos realizar nenhuma intervenção, mas vamos continuar realizando o acompanhamento desse indivíduo, porque ele apresenta risco. Aí uma pontuação específica para cada tipo de substância, então ele pode receber uma intervenção breve, ou então ser encaminhado para um tratamento mais intensivo. Então, existe essa escala, assiste da OMS, mas existem outras escalas também que podem ser utilizadas, isso vai variar muito conforme a instituição que a gente estiver trabalhando, e isso vai ser bastante útil, né, para a gente conseguir fazer o levantamento, a anamnese correta. Então, muitas vezes esse indivíduo ele não se sente à vontade de falar sobre isso, tá? Às vezes a gente pode entregar essa escala, deixar com que ele responda sozinho, não precisa ser você ali com ele o tempo todo, para que ele tenha maior privacidade, para que ele se sinta mais à vontade para responder. Tá? Então, são várias estratégias que a gente vai utilizar, mas o importante é a gente identificar esse risco e conseguir, então, realizar a intervenção. Diante de todos os transtornos que a gente trouxe, né, é importante ressaltar, a gente vai oferecer o tratamento medicamentoso e a psicoterapia também para esse indivíduo, né? Então, um não funciona bem sem o outro. É importante que o paciente ele tenha um alívio desses sintomas aí com o uso da farmacoterapia, mas é importante também que a gente trate aí essa causa de sofrimento. Então, a gente busque lá do inconsciente dele, né, quais são os sentimentos que estão recalcados, o que ele está suprimindo ali que está causando essa psicopatologia, né? Então, além dos sintomas, buscar as causas orgânicas também, como no caso da depressão que a gente viu, tá? Então, a gente vai realizar esse conjunto de ações de uma forma integral para garantir aí um tratamento adequado para que esse indivíduo aí tenha chances de melhorar a sua qualidade de vida,
melhorar aí sua reinserção familiar e também a sua reinserção na sociedade. O papel da enfermagem é muito importante nesse sentido, então, da gente ter essa sensibilidade, esse tato de reconhecer essas alterações para, então, realizar esse acompanhamento ou encaminhar aí para um tratamento mais adequado possível. Eu espero, mais uma vez, ter contribuído com os assuntos relacionados à saúde mental. Fico à disposição, caso vocês queiram enviar mensagens, e a gente se encontra em breve lá no chat atividade. Até logo!